disappearance of flight MH370 is one of the biggest mysteries in modern aviation history. Let's remind you of the story. The Malaysian Airlines Boeing 777 took off from Kuala Lumpur on the 8th of March 2014 at 12:41 local time. 239 people were heading for Beijing and were due to land around 6 hours later. But 38 minutes after takeoff, the pilot said goodnight to air traffic control and the plane disappeared off civilian radar screens. Malaysian military radar tracked it for another hour, watching it turn west off its planned route before it went out of range, 370 kilometres off Penang Island. The international search efforts were extensive. They calculated potential flight paths shown in yellow and then searched the Indian Ocean seafloor in areas shown in green, where it was most likely to have crashed. Repetir uma imagem, som ou ideia é uma das formas de garantir a memorização de algo. A repetição não apenas padroniza, como também normaliza um evento. Dessa forma, da próxima vez em que você enxerga, ouve ou pensa sobre determinado elemento, o mesmo lhe é familiar, faz parte de sua realidade e pode não ser questionado da maneira mais lógica, pois está plantado nos locais errados do seu inconsciente. Aos que gostam de cinema e séries ou filmes, a cena de um avião em queda livre deve soar bastante familiar. No filme Leave the World Behind, sobre o qual já falamos em outros vídeos do canal, uma das cenas mais programadoras e que mexem com um terror coletivo é a dos aviões colapsados no chão da praia. É curioso como não há menções à queda de aviões em outros locais, mas apenas na praia. Isso tem um significado mais simbólico e complexo. Aliás, já deixou seu like nesse vídeo? Não esqueça de comentar abaixo e compartilhar nosso material. E considere ingressar em nossa comunidade de estudos, onde trato de forma mais profunda temas que não poderiam ser tratados aqui, uma vez que a plataforma tem desde o início limitado o nosso alcance e impedido a monetização de nossos vídeos. Em nossa comunidade de estudos você vai entender dos conceitos básicos até os mais complexos o que realmente significam os símbolos para o mundo em que vivemos e como eles são usados para manipular e controlar a massa. Se você quer antecipar seus movimentos aos do sistema, é altamente recomendado que invista seu tempo em material seguro e de qualidade. Deixamos nosso link no primeiro comentário e no corpo desse vídeo. É inegável que a queda de uma aeronave é um dos maiores medos que um passageiro pode ter ao embarcar no aeroporto. Afinal, unem-se ali o medo de altura e a desconfiança de que aquela estrutura seja totalmente insegura no caso de um acidente. Não à toa, essa tensão foi explorada em cenas de diversos filmes como uma espécie de frenesi coletivo. Diferentemente de um carro ou um barco, acidentes de aeronaves costumam gerar, especialmente em aviação comercial, grandes fatalidades. Muitos dirão que os números fatais são comparativamente baixos, pois o número de ocorrências de aviões é irrisório frente ao de carros ou barcos que ocorrem a todo momento. Para se ter uma ideia, acidentes de trem geram 0,04 mortes por 100 milhões de milhas percorridas,
enquanto no avião, esses números são de 0,01 mortes por 100 milhões de milhas navegadas. O problema é que uma viagem aérea é tão segura quanto o piloto, o equipamento e os procedimentos de treinamento do voo. Não há como dar um jeitinho no ar, ou mesmo no solo antes ou após a decolagem e aterrissagem. Por serem muito mais raros, acabam também chamando mais atenção quando ocorrem. E aí temos um problema. Apesar de, em números absolutos, tais eventos serem raros, a premissa em si de um veículo seguro não condiz com um assustador aumento de eventos em 2024. Na verdade, em 2007, a National Transportation Safety Board estimou um total de quase 24 milhões de horas de voo. Dessas 24 milhões de horas, 6,84 de cada 100 mil horas de voo resultaram em um acidente de avião e 1,19 de cada 100 mil horas resultou em um acidente fatal. Alguns analistas consideram que esses números são maquiados para baixo, porque aeronaves de pequeno porte, jatos e helicópteros pessoais têm uma regulação e fiscalização bem mais flexível e muitos dos acidentes ficam fora dos registros internacionais. Mas o que gera essa percepção de falta de segurança também tem relação com o estranho e extremo controle da dinâmica desses acidentes aéreos. Ao contrário de um acidente automobilístico, com elementos que estão acessíveis a qualquer pessoa mais observadora, acidentes de avião acabam sendo envolvidos na aura dos especialistas, e qualquer questionamento, mesmo quando razoável, é tido como um ato de ignorância. Apenas especialistas e quase sempre aqueles que estão ligados a organismos do governo ou empresas fabricantes ficam com a última palavra, mesmo quando há farta documentação visual, testemunhos e relatos reincidentes sobre as incongruências do ocorrido. É até compreensível que investigar os motivos de um acidente aéreo seja complexo. Há toda uma legislação específica, uma hierarquia à parte, interesses de setores privados de alto nível e um custo muito alto com resultados de perícias que podem literalmente derrubar grandes nomes. Não é difícil ter em mente certos eventos e até mesmo o porquê não posso mencioná-los. Por exemplo, se considerarmos o número de acidentes entre 1982 e 2019, veremos que houve uma queda considerável de eventos. No entanto, também houve um aumento de voos particulares e aquisição de pequenas aeronaves não comerciais, que sequer têm seus acidentes rastreados. Mesmo a aviação comercial teve os acessos a dados após 2020 muito dificultada, por motivos que não ficam claros. O ano de 2022 foi considerado o ano com menor taxa de eventos fatais, mas também o com menor registros publicados, quase como se quisessem diminuir as estatísticas. Deve ser apenas coincidência. Outra curiosidade é que dados históricos mostram que acidentes de aviação têm seu ponto mais crítico no pouso e na decolagem. Quase metade de todos os acidentes de aviação entre 1983 a 2019 ocorreram durante procedimentos de pouso ou decolagem. Quero que preste atenção no que vou dizer agora. Se a maioria dos acidentes de aviação ocorrem justamente quando decolam ou aterrissam, isso significa que, teoricamente, grande parte dos responsáveis por esses números seriam a tripulação das companhias aéreas e as equipes de solo e controladores de voo. Realmente, ocorrem diversas mudanças na configuração do avião, comunicação com a torre de controle, vigilâncias das mudanças nas condições climáticas que estão, por sinal, associadas a 11% dos motivos de acidentes, mas mais de 50% dos motivos de acidentes estão associados aos pilotos, e o fato de um incidente ocorrer na hora da decolagem ou aterrissagem, quando o fator humano é predominante, me parece ser uma cama de gato perfeita para mascarar um ato de responsabilidade oculta, se é que você captou o termo oculto na frase. Só nos últimos dias de dezembro de 2024 foram 2 acidentes com alta fatalidade e muitos outros com quase fatalidade, em meio a circunstâncias quase inexplicáveis e altamente sinistras. Para se ter uma ideia, conforme vimos no início do vídeo, em 9 de agosto, um ATR-72 operado pela Voipass Airlines caiu perto de uma área residencial em Vinhedo, São Paulo, Brasil, supostamente em virtude de severas condições de gelo nas turbinas, que resultaram na morte de todos os 62 a bordo, incluindo 52 passageiros e 4 tripulantes. O número de vítimas que à época mudou diversas vezes, sem nenhuma explicação realmente segura. Em 25 de dezembro, a queda de um Embraer 190 no voo J28243 da Azerbaijan Airlines, com 67 pessoas a bordo, vitimou 42 e deixou milagrosamente 25 sobreviventes. O voo entre Baku e Grozny desviou sua rota após sofrer diversas avarias na fuselagem,
e fez um pouso de emergência no aeroporto de Aktau, no Cazaquistão, onde se chocou com o solo. 4 dias depois, em 29 de dezembro de 2024, o voo 2216 da companhia aérea coreana Jeju Air, um Boeing 737-800 registrado como HL8088, colidiu com uma barreira de pista após um pouso de barriga no aeroporto internacional de Muan, com 181 ocupantes a bordo, dos quais até o momento da gravação desse vídeo, 179 foram confirmados mortos e 2 sobreviventes. Explicar o que penso desses eventos seria impossível se ignorarmos que nas primeiras horas do ano de 2024, mais precisamente em 2 de janeiro de 2024, numa colisão totalmente sem sentido na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, um Airbus A350 da Japan Airlines e uma aeronave da Guarda Costeira do Japão se chocaram. Enquanto todos os 379 passageiros do voo comercial foram evacuados com segurança, 5 tripulantes a bordo do avião da Guarda Costeira morreram queimados. A torre de controle autorizou o avião comercial a aterrissar, enquanto o avião da Havilland Canada Dash 8Q300 da Guarda Costeira, que iria suprir as vítimas do terremoto que afetou o Japão um dia antes, teoricamente não teria sequer autorização para taxiar na pista e misteriosamente estava ali. Dito isso, e ciente de que há coisas que não posso falar abertamente aqui, quero que vocês se esforcem em entender o que estou prestes a dizer e a relação entre as notícias que trouxe e o que é um selamento. Já lhe ocorreu o real motivo das cartas precisarem de selos para serem enviadas? Na verdade, o real motivo pela qual elas usam selos? Já pensou no porquê existem leis específicas sobre romper selos de cartas e violar correspondências desde a antiguidade? Acredite, não é mera questão de legalismo ou confidencialidade. Num mundo em que o real significado dos símbolos se perdeu para a maioria, uma massa de pessoas vive no modo automático sem se dar conta do que as manipula. Para essas pessoas, dizer que os eventos de acidentes nos céus do mundo têm relação com um selamento de nossa realidade seria tão fantástico que a maioria entraria em negação. E eu compreendo. A maioria das pessoas estão extremamente condicionadas pela realidade cotidiana. Sem dons ou uma boa base de entendimento prévio da relação do universo visível e do invisível, dizer que acidentes aéreos seriam uma forma de confeccionar selos espirituais que a seu tempo manifestam uma reação material poderia parecer loucura para muitos. Bem, no filme MIB 3, uma cena que para a massa sem conhecimento é apenas engraçada ou sem propósito, esconde uma realidade tão antiga e sinistra que simplesmente não poderia ser explicada aqui facilmente, mas que com a devida atenção você pode intuir os significados. A certa altura, o personagem Jay, vivido por Will Smith, encontra-o sem memória Kay, interpretado por Tommy Lee Jones. Na cena, Jay diz a Kay que ambos trabalhavam para uma organização de controle alienígena, os Homens de Preto, quando uma pequena que estava na fila pede 20 selos de anjinhos. Pode parecer absurdo, mas essa cena está falando sobre uma invocação de 20 demônios. A cena vai prosseguir até o personagem de Will Smith retirar a menina que ele também chama de anjinho, como os demônios que a menina quer adquirir nos selos. Notem que a menina veste uma roupa lilás e com um curioso sinal estampado. Há claramente uma oposição entre grupos nessa cena, onde os fabricantes dos selos não estão preparados para atender às novidades de 20 anjos selados. Traduzindo, ainda não é o tempo desses selos. Por sinal, a cena vai prosseguir até o agente Jay dizer que quase todos os que trabalham nos Correios são ETs. Porque afinal, ETs e anjos são coisas bem distintas. Se você ainda assim não compreendeu e pensa que tais elementos são mera ficção ou conjectura desligadas da história humana, vale uma última pergunta. Já lhe ocorreu que no livro das Revelações, também conhecido como o livro de Apocalipse, no capítulo 5, há um trecho que diz: "E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler,
nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Um selo, cuja origem é o termo em latim sigillum, pequena figura, figura entalhada, sinal, diminutivo de signum, marca, sinal, pode ser executado de várias formas e tamanhos. Existem regras que, por mais que você ou a massa ignorem, ditam como o passado foi conduzido e como o futuro será. A forma como certos acidentes ocorrem, onde ocorrem, os eventos que se seguem a eles, tudo isso, com as ferramentas interpretativas corretas, revela um grande selamento a nível mundial. Não deixe que o cotidiano segue seu entendimento sobre o que está acontecendo no mundo. E, acima de tudo, mantenha sua fé no Criador, pois ele tem poder para mantê-lo em segurança. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo, comentar aqui embaixo e considere fazer parte da nossa comunidade de estudos diante dos olhos Uncut. E lembre-se, há muitas coisas seladas nos céus, na terra e abaixo dela.